Maria de Nazaré. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos mantenha em harmonia e em paz. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de esplendores celestes, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me viver neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e baixo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem mais poder surgir a vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu,
ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás no coração, nas águas do bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E é exatamente sobre esta personagem, sem par na história das grandes almas, que apreciaremos hoje. Quando nos dispusemos a falar sobre Maria de Nazaré, buscamos com afinco as fontes seguras da narrativa que vamos fazer. No livro Maria, Mãe de Jesus, organizado por Edson Carneiro, logo ali na introdução, ele diz que inúmeros autores, ao longo da história, imaginavam a vida da Mãe de Jesus apoiada nos seus ideais religiosos, esperanças e visões do mundo. Neste livro foram reunidos textos que ele considerou fiéis à realidade, tentando montar com eles parte do mosaico que nos permita ter uma visão real da vida de Maria. E neste critério, ele se valeu das seguintes fontes, das quais também nos valemos. Os evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas, pois os Espíritos nos afirmam que, embora as inúmeras traduções e transcrições, estes textos chegaram ao nosso tempo com parcela mínima de erros e distorções. Temos também as mensagens transmitidas por Francisco Cândido Xavier, como todos sabemos, médium de extrema precisão, muitíssimo confiável por sua alta moralidade. Temos também as informações contidas no livro Memórias de um Suicida, psicografado pela extraordinária e saudosa Ivone Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, por nos mostrarem a ação dos servidores de Maria no plano espiritual. E temos as descrições da vida de Maria, feitas principalmente pelo espírito de Humberto de Campos, irmão X, recebido mediunicamente por Chico Xavier, de onde retiramos a maior parte da exposição de hoje. Maria de Nazaré. Talvez a mais forte, a mais profunda experiência da caminhada humana é a de ter um filho, é ser mãe. E é de uma mãe muitíssimo especial que falaremos hoje, porque é a mãe carnal
nosso Senhor Jesus Cristo e de toda a humanidade. Espírito de alta envergadura e de uma pureza de sentimentos tal que escapa a todas as nossas deduções e esforços de compreensão. Maria de Nazaré é um dos espíritos mais puros que foi dado à humanidade conhecer. Imaginemos a mãe de Jesus ainda jovem. Ela era muito jovem. Os seus sonhos de futuro só deviam incluir o amor. Era um sonhar responsável. Na Virgem de Nazaré, maravilhamos a maturidade da sua adolescência, sua confiança em Deus Pai, sua natural humildade. Maria entendeu a linguagem dos anjos porque já se habituara à convivência com eles. Seu encontro com o anjo no momento da anunciação parece-nos algo natural e corriqueiro para a Virgem de Nazaré. E ela não estranha aquela mística presença, dizendo: salve agraciada, o Senhor é convosco. Antes, em sua humildade, preocupa-se com a notícia de que o anjo se fez portador, uma vez que seu coração já lhe houvera anunciado que o momento era chegado. Em sua humildade, ela temia por seu desempenho em tão grandiosa missão. Era tão menina ainda. E é essa menina que entoa ao Senhor o seu cântico de louvor. Minha alma engrandece ao Senhor, porque derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Era um verdadeiro cântico de humildade. Ela agradece ao Senhor por ter contemplado, através de sua maternidade, os mais humildes na recepção do homem mais poderoso. Nasceria o Filho de Deus num berço pobre. Seria filho de um carpinteiro e conviveria com os mais pobres e rejeitados da terra. Então o louvor que escapa suave na voz de Maria representa a gratidão dos homens, cuja voz, muitas vezes, é sufocada pela opressão do poder humano transitório e irresponsável e quase sempre cruel. O canto de Maria não inclui o filho. É um canto tecido de louvores ao Pai. Não menciona o filho que carregaria no ventre. Não sonha para ele os seus sonhos de protetora. Nada promete. Reconhece-se mero instrumento da vontade divina a que se submete feliz, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Apenas uma serva, nada mais. Em sua mente lúcida, ela registrou aquela hora sublime. Seu espírito fotografou aquele instante de infinita alegria e de extrema luz que serviram de lenitivo nos momentos difíceis e por vezes dolorosos que aguardam nós, a maioria das mães, nos exercícios afetivos da maternidade em nosso mundo. E Maria recebeu seu filho sofrendo a dor moral da incompreensão. E com ele ainda pequenino, deslocou-se de lugar para lugar, preocupada com sua segurança. E ela segue a tradição religiosa de sua época de apresentação do seu
seu filhinho ao templo sob a oferenda de 2 pequeninas aves. E quando crescido, ajudou a buscar esconderijo para garantia e preparo de sua missão divina. E Jesus crescia. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O Novo Testamento não nos dá notícia do período de 18 anos que medeia entre os 12 anos de Jesus e o início da sua vida pública aos 30 anos de idade. Daí em diante, começa então a sua missão celestial, que durará 3 anos. 3 anos do mais puro amor aos semelhantes. E certo dia, Maria recebeu do apóstolo João a notícia de que Jesus estava preso. Ela recolheu-se ao santuário da prece, rogando ao Senhor Supremo que poupasse o filho querido. Maria confiou ao Deus de misericórdia as suas súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer que o Messias estava encarcerado. A Mãe Santíssima regressou novamente à oração em silêncio. Em pranto, ela implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele, mas também entendeu que Jesus, embora sendo seu filho, ele era, antes de tudo, o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrima nos seus olhos de mãe, mas brilhariam festa de vitória no reino de Deus. Ela suplicara aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe às rogativas, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com os planos divinos. Foi aí então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se e repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E após tantas humilhações, com o rosto lavado em pranto, ela viu seu filho vergado ao peso da cruz. Era o derradeiro testemunho. Ele caminhava com dificuldade, na cabeça uma coroa de espinho, o corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas. E por fim, a Senhora Santa acompanha seu filho na cruz. O quadro da Pietà remete nosso sentimento à total impotência das mães ante as dores dos seus filhos. E aí, com a narrativa extraordinária e emocionante, nos diz o espírito de Humberto de Campos: o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado,
fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. E Maria deixava-se ir à corrente infinda das lembranças. O nascimento do filho, a manjedoura humilde, as cenas da infância, o primeiro beijo, os dias felizes, as preocupações maternais, a sua missão divina, os sentimentos imaculados. E através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido. De alma angustiada, ali aos pés do madeiro, Maria notou que Jesus atingira o último instante, o último limite dos padecimentos inenarráveis. E em meio de algumas mulheres piedosas, compadecidas, que lhe acompanhavam o doloroso trance, Maria reparou que alguém lhe pusera de leve as mãos sobre os ombros. Era João, o apóstolo João, que vinha abraçar-se àquele triturado coração maternal. E ambos ali, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente os olhos de Jesus. E foi ali que a fronte do mestre supliciado se moveu, vagarosamente, percebendo a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marta em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. E o Cristo pareceu meditar no auge das dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com um movimento significativo dos olhos vigilantes. Olhou para a mãe, olhou para João e disse: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve acento ao apóstolo João, disse: Filho, eis aí a tua mãe. E Maria envolveu-se no véu do seu pranto doloroso. E por muito tempo ainda, conservaram-se os dois ali, em preces silenciosas, até que o mestre exânime fosse arrancado da cruz, antes da tempestade que escureceu o céu, transformando o dia em noite. Depois de tudo consumado, Maria foi convidada a morar em Bataneia, na casa de parentes mais próximos, e ela aceitou o convite. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes para a angustiada saudade do seu coração. De vez em quando parecia vê-lo em seus sonhos, repleto de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava das carícias de suas recordações. A esse tempo, o apóstolo João, tendo sempre presente a recomendação que Jesus lhe fizera na cruz, ele surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio da sua proteção. E Maria aceitou o oferecimento com imensa satisfação. E instalaram-se em Éfeso. Seria seu filho desvelado, enquanto recebia de Maria a ternura maternal. João contou-lhe seus planos. Andariam juntos na mesma associação de interesses espirituais. João explicou que demorara a vir, pois não tinha ainda uma choupana
povo pudessem abrigar-se. E agora ganharam uma casinha pobre de um dos membros da família real de Adiabene, que ficara convertida ao amor do Cristo. Casinha esta que ficava ao sul de Éfeso, distante 3 léguas da cidade. A habitação simples, humilde, pobre, ficava no alto de uma colina de onde se avistava o mar. E no alto daquela colina, distante dos homens, e no altar imponente da natureza, passaram a morar ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. E ali estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. E a casinha pobre de Maria e João, em poucas semanas se transformou num ponto de assembleias adoráveis, que duravam até altas horas. Maria externava as suas lembranças, falava do seu filho querido com maternal enternecimento, enquanto João comentava as verdades do Evangelho. E não foi só. Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria agora estava entre eles espalhou um clarão de esperança para todos os sofredores. E João descia, ensinava na cidade as verdades de Deus, e ela, Maria, atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, mostrando-lhes suas feridas e padecimentos. A sua choupana passou a ser conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Esse fato tivera origem quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas por Maria, ele beijou-lhe as mãos reconhecido e murmurou: Senhora, és a mãe do nosso mestre e nossa mãe santíssima. E a tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem é que não lhe devia uma palavra maternal nos momentos difíceis? Diariamente chegavam ali os desamparados, suplicando sua assistência espiritual, como fazemos ainda hoje. Eram velhos, trôpegos, desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras consoladoras, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que vinham pedir a bênção do seu carinho. Minha mãe, diziam dos mais aflitos, como poderei vencer minhas dificuldades? Sinto-me abandonado e só na estrada escura da vida. E Maria enviava-lhe o olhar amoroso de sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito de mãe, e dizia carinhosamente: isso passa, meu filho. Tudo passa. Somente o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. E as suas palavras, os seus conceitos, abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. Mas a igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal. Então, com o decorrer do tempo, Maria estava quase sempre só, quando a legião dos humildes e necessitados descia da colina para os seus lares
mais confortados e felizes. E os dias, as semanas, os meses, os anos passaram incessantemente, sempre trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Não esquecia o filho bem-amado, transmitindo ao povo as louçanias da Boa Nova. E a velhice não lhe acarretava cansaço, nem amarguras, porque a certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. As suas preces, as suas meditações eram suaves diálogos com as lembranças do filho bem-amado. E certo dia, Maria recebeu notícia das perseguições dolorosas para todos aqueles que fossem fiéis à doutrina de Jesus Cristo. Falava-se de que os cristãos eram presos e nas festas populares, nas festas públicas, os seus corpos eram dados como alimento às feras insaciáveis em horrendos espetáculos. E assim, numa tardinha, já anoitecendo, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus para todos aqueles que se encontrassem em angústia do coração por amor do seu filho. E embora a solidão daquele momento, Maria não se sentia só. Uma como que força singular lhe banhava a alma toda. E elevada, sintonizada nas suas orações e meditações, ela viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, mas estava impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. E o pedinte lhe falou do céu, confortou-a delicadamente, comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Deu-lhe a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. E Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele? Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doces? Nenhum lhe surgira ali até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa, que emoções eram aquelas que faziam pulsar o coração de tanta carícia. Maria começou a chorar de ventura, sem que conseguisse explicar a razão da sua emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas, ele falou com profundo acento de amor. Minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, ela fitou aquelas mãos nobres que ele lhe oferecia num gesto da mais bela ternura. E tomada de profunda comoção, ela viu naquelas duas mãos as chagas iguais àquelas que seu filho
revelado na cruz. E instintivamente dirigido o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, ela viu também ali nos pés dele as úlceras causadas pelo cravo do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviara ao coração, exclamou com alegria: meu filho, as úlceras, meu filho, que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, ela quis certificar-se, ela quis ter certeza, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançado, pertinho do coração. As suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente aquela ferida que tantas lágrimas lhe arrancaram ao carinho maternal. E a chaga lateral, lá estava também, sob as carícias de suas mãos. Não conseguiu dominar mais a sua intensa alegria. No ímpeto de amor, ela fez um movimento para se ajoelhar. Ela queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e beijá-lo com ternura. Ele, porém, cercado de um halo de luz celestial, levantou-a e foi ele quem se ajoelhou aos seus pés, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Eu venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas do meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexplicável ventura. Ela queria falar da sua felicidade. Ela queria manifestar o seu agradecimento a Deus, mas sentiu o corpo como que paralisado, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entonassem mil vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No dia seguinte, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir os últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava, mas numa inesquecível expressão de bondade e serenidade, por longas horas ela ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que a prendiam à vida material. E a alvorada já desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de alegria, de saudade e de esperança. Não via mais o seu filho bem-amado, que certamente a for esperar com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Maria, experimentando a sensação de estar se afastando da terra, de estar se afastando do mundo, ela desejou abraçar aqueles que ficariam no vale das sombras. E bastou a sua manifestação, bastou a sua vontade,
Emitindo esse pensamento, ela deu um novo rumo às entidades espirituais que a seguiam de perto, e em poucos instantes ela penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam um sofrimento atroz. Com a chegada de Maria, os condenados experimentavam no coração um consolo desconhecido. Maria aproximou-se de um a um, participou das suas angústias e orou com suas preces fervorosas, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram velhos, mulheres, jovens, que depunham no Evangelho do Cristo toda esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, desejou sinceramente deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene, mas que possuía para lhes dar. Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade, mas o seu Filho Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave, todo fardo é leve, parecendo-me melhor então a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. E ela recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, ela rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi aí que, aproximando-se de uma jovem, muito jovem, encarcerada, de rosto descarnado e macilento, ela lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, canta, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E aquela triste prisioneira nunca conseguiria compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. Com os olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através daquelas grades poderosas e ignorando a razão da sua alegria, a jovem cantou um hino de glorificação e profundo amor a Jesus, em que ela traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de alegria e esperança. Daí a pouco, o seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando um glorioso testemunho. O ambiente saturou-se de amor e de energias divinas. Mais uma vez, a mãe dos desvalidos retira do seu calvário interior a grande lição da serenidade ante as grandes dores, para que compreendêssemos com ela que as dores que nos parecem insustentáveis, mesmo que durem uma vida, não passam de pequenos e assustadores raios, que em seu tempo mínimo de duração fazem luz e purificam a atmosfera que nos rodeia. Em seguida, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando sempre a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Maria de Nazaré é um conjunto de
valores espirituais, para que todos nós possamos refletir o que se passa nos nossos caminhos, nas nossas famílias, nas nossas caminhadas. Porque sejam quais forem as nossas provações, em comparação com os dramas ocorridos na vida de Maria de Nazaré e de seu filho, as nossas dores são como o céu se abrindo em flores. Maria de Nazaré escreveu uma página de luz em todos os povos. Ela foi uma chama universal que ainda hoje sustenta a nossa esperança. É ela que sustenta todos aqueles que têm fé e reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo como pastor de todo rebanho terreno. Temos as informações espirituais, porque Maria de Nazaré mantém no plano espiritual inúmeras organizações. Hospital Maria de Nazaré, Legião dos Servidores de Maria, a Mansão da Esperança, todas sob sua direção. E nessas instituições, sob a sua direção, pode-se reconhecer o amor maternal da Mãe de Jesus, recolhendo os sofredores como filhos amados do seu coração. O, novamente, espírito de Humberto de Campos nos fala: meus irmãos, quando ouvirmos o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não nos esqueçamos de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Oremos então a Maria, pois a verdadeira oração é a de quem muito sofre ou a de quem sorri de felicidade. A oração é o gemido da alma e o sorriso do espírito. É o queixume do aflito e o suspiro do crente. Busquemos então o coração de Maria, pois ela tem tudo para nos oferecer. Cada dia que passa, cada hora que soa, cada minuto que foge a perder-se na eternidade, mais nos convencemos, ó Mãe, da tua grandeza e misericórdia. Maria Santíssima, Senhora da Misericórdia, estenda sobre nós, mães deste século tumultuado por tantas transformações, as bênçãos da coragem com discernimento, do amor com entendimento e da luz, que recolhidas de teu coração amorável, espalharemos com prodigalidade aos teus filhos da terra. Que o teu santo amor se derrame por toda a humanidade. Que o seu amor materno nos traga forças necessárias para o enfrentamento das provas e lutas que surjam em nossos caminhos. Permita, Senhora, possamos agradecer todas as bênçãos que temos recebido ao longo de nossas vidas. E nesse instante de perene beleza, possamos proclamar: mulheres da terra, quando o peso for demasiado pesado para os nossos ombros, recorramos a Maria, a mãe das mães, que ela aliviará os nossos fardos. Quando a amargura transbordar nos nossos corações, procuremos Maria, que ela fará com que todo mal se decante e poderemos continuar a sustentar o mundo com seus doces sentimentos. Estenda, Virgem Santa, estenda, Virgem pura, o vosso manto constelado de todas as virtudes sobre a nudez de tantos sofrimentos. E nós estamos encerrando
para não esquecer que no mês de maio homenageamos as mães. É neste mês que nós nos lembramos mais e mais de Maria, de nossa Mãe Santíssima. É no segundo domingo de maio que mais procuramos as nossas mães para ofertar-lhe um carinho, presente. Então nós gostaríamos de pedir vênia para encerrar a nossa fala de hoje com um poema. Mãe, eu volto a te ver na antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E tu me viste subir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina: amar, cuidar, criar e depois perder. Perder o filho é como achar a morte. Perder o filho depois de grande e forte já podia ampará-la e compensá-la. Nesse instante, uma mulher bonita sorrindo curva, e a velha mãe aflita volta-se para abençoar-me. Parti e me abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinaste e fui para o mundo me deseducar. E tu ficaste no silêncio frio, olhando o leito que eu deixei vazio e cantando uma cantiga de ninar. E hoje volto, coberto de poeira, e te encontro quietinha na cadeira, a cabeça pendida para o peito. Eu quero beijar-te a fronte e não me aflito. Quero acordar-te, não sei se devo. Não sinto que me cabe esse direito, o direito de te dar esse desgosto e de te mostrar nas rugas do meu rosto toda a miséria que me aconteceu. E quando vires a expressão horrível da minha máscara irreconhecível, a minha voz rouca a murmurar: mãe, sou eu, mãe. Eu bebi na taverna dos cretinos, eu brandi o punhal dos assassinos, eu andei pelos braços dos canalhas, eu fui jogral em todas as comédias, fui vilão em todas as tragédias, fui covarde em todas as batalhas. Eu te esqueci. As mães são esquecidas. Vivi a vida, muitas vidas, e só agora, quando chego ao fim, traído pela última esperança, e só agora, quando a dor me alcança, lembro de quem nunca se esqueceu de mim. Mas eu devo voltar a ser esquecido. O que foi? De repente eu ouço um ruído. A cadeira rangeu. É tarde agora. Minha mãe se levanta e abrindo os braços, me envolvendo num milhão de abraços, rendendo graças, diz: meu filho, e chora e treme como fala e diz: parece que Deus entrou aqui antes dos últimos ordenados. O teu pranto rolando em minha face é quase como se o céu me perdoasse, me limpasse de todos os pecados. Mãe, nos teus braços eu me transfiguro. Lembro que fui criança, mãe, que fui puro, e eu tenho mãe. E esta aventura que eu compreendo é tanto o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa, e eu fiz envelhecer sofrendo. E hoje me beijo agradecendo toda a miséria que por mim foi causada. Dos mundos onde andei, nada te trouxe. Mas tu me olhas com um olhar tão doce, que nada tendo não te falta nada. O dia das mães é o dia da bondade.
maior que todo o mal da humanidade, purificado num amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto a mãe cantar junto a um bercinho, ela vai cantar sempre uma esperança para o mundo. Muito obrigada pela paciência, pela atenção. Nós é que agradecemos a Lúcia, a brilhante explanação, e lembrando esse maravilhoso Espírito que um dia habitou o corpo terrestre e fez o papel de Maria, Mãe de Jesus. É importante lembrarmos dessa figura magnífica, que possamos todos nós levarmos para as nossas casas, para os nossos lares, não só os lares físicos, mas aqueles lares interiores, todo esse conhecimento e essa vibração de Maria, Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Obrigado, Lúcia. Deus